Nós vamos falar de quê, Roberto? Fidelidade. Uau! 2 Pior que tá Samuel em tudo assim, né? 11:2. Vou até tirar uma foto dessa mesa. Não, e é tão Tá bonito. tudo assim, E é ó, tão ó. bonito, eu tô impressionado assim com o desdobramento das perguntas. Tá né? vacilo, companheirismo, relaxa. Agora vem a Tá na fidelidade. sequência. E aí a pergunta é muito objetiva, muito clara, né? Você não vai ler a passagem, não? Você quer que eu leia a passagem? Quero, hein? Uau! Essa passagem é forte, hein? Então, vamos. Arrasta pra cima e vai. Arrasta pra cima, arrascaeta, né? Como diz o meu Samuel. filho. Como diz o Eduardo de Paula, né? Cadê o Eduardo de Paula 7 oficial? Arrasta pra cima e vai. 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel 11:2. 11:2. Eu gostei do Roberto aqui, atentava a palavra. Você vai ver o tanto que essa palavra Seu tem João é o cheirinho, não é? tudo a ver. É o cheirinho. É o cheirinho, seu João. O cheirinho do gargarejo. Gente, nada como falar de fidelidade e a gente lembrar de Davi, Ai, gente, né? eu nunca esqueço dele. Nada como a gente falar de fidelidade. Essa pergunta vai ser extraordinária para vocês. Vai destravar muita mente, muitas pessoas aí. E não tem como a gente não falar de fidelidade e não falar de Davi. Davi é um dos personagens bíblicos, aonde ele quebrou uma fidelidade com o Senhor e depois ele restabelece essa fidelidade. Mas a palavra de Deus diz que numa tarde, olha só, você tem toda uma construção e numa tarde, Davi levantando-se da cama, foi tirar uma soneca à tarde aqui pela lógica, né? Passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Só avistou. Só avistou. E a pergunta é o quê, meu amor? O que é fidelidade para vocês? Uau. Pra mim, fidelidade tem muito a ver com lealdade. Uau. Se você é leal, você já andou mais de metade do caminho. Tem muita gente aí que fala que é fiel à esposa, o marido, a mulher, e a esposa ao marido, mas é fiel, a fidelidade carnal. Mas não tem lealdade, ou seja, Nossa, que bonito isso, Roberto. não adiantou de nada. Que bonito isso que você está falando. Lealdade, verdade, Tudo é. Uau. Tá anotando aí? ser verdadeiro. Lealdade, Eu acho que verdade. tudo tem que ter a verdade, né? Não Tem. adianta, Ter a né? verdade. Ser companheiro, ser tudo, fidelidade, O tudo relacionamento é ele tem que ser relacionado à baseado na verdade. verdade. Porque senão não adianta. A verdade. Com certeza. E o detalhe, Fabiana, dessa palavra, o Senhor trouxe essa inspiração muito bonita, né? Quando a gente orava por esse encontro aqui essa noite. É porque quando você olha para a história de Davi, ele deveria ter ido à guerra. Se ele vai à guerra, ele seria fiel ao Senhor. E ele resolve ficar em casa e não vai à guerra. Com certeza, almoçou muito bem, tomou um cafezinho, foi tirar uma sonequinha à tarde. Uma sonequinha, naquela época acho que não tinha cinema. Ele resolveu tirar uma soneca. Longe da guerra, que era o lugar onde ele tinha um chamado, um líder como governo mesmo. E de repente, pela janela, ele vê uma mulher formosa. Só diz isso a palavra e dá o desdobramento de onde isso vai acabar. Então, são pequenos detalhes que a gente percebe que a nossa fidelidade quebra. Uma das coisas que fica muito claro para mim, Roberto, nessa passagem, é como a gente é infiel longe de quem a gente ama. Porque perto, às vezes a gente até demonstra essa fidelidade, mas e distante? A gente é infiel, né? Então fica a dica para você que está em casa, Aquela bela que longe ou perto não tem como, você tem que ser fiel, né? Quem é fiel no pouco, né? Então eu Fiel entendo nas claramente poucas- que nos nas poucas detalhes, coisas e nas grandes coisas. as Não, pessoas se perdem nos detalhes, né? E o que você faz quando ninguém tá vendo, né? É isso, Fabiana, essa é Mas a tem passagem. alguém que vê? Tem. Deus vê tudo. Essa é a passagem de Davi que é poderosa, né? Porque era um momento que ele achou que não tinha ninguém vendo. E ele olha pela janela, então quebra uma fidelidade.
E uma das coisas que as pessoas precisam ter consciência, quando você quebra a fidelidade, você não quebra a fidelidade com o cônjuge ou com a sua esposa, com a pessoa que está no seu relacionamento. Você quebra com Deus, né? Você quebra a aliança com Deus. Você quebra a aliança com Deus. Então, é muito poderoso quando você fala sobre lealdade, porque é diferente, né? Queira ou não queira, dá um poder maior na fidelidade quando você fala da lealdade e da verdade. Então, um dos princípios às vezes não tem nem a traição de corpo, não tem essa traição de corpo, de via de fato, mas tem uma traição tamanha também, que é a falta da lealdade, da verdade, né? Então, um relacionamento que é fardado ao fracasso é porque falta realmente essa lealdade, essa fidelidade. Então, essa pergunta sempre, eu não sei se é a primeira vez que essa pergunta vem, mas eu acredito que várias vezes essa palavra vem, porque é uma das coisas que a gente vê que é um dos princípios que você quebra isso no seu matrimônio, na sua relação, você quebra uma história com os teus filhos, com a tua geração. E momentos assim que a gente fala assim de conversas sérias, nossas, o Roberto sempre fala, amor, eu prefiro acabar o casamento do que não ser verdadeiro e fiel a você. Olha que bonito. Porque isso não faz parte de mim. Não é da minha índole. Então eu quero ser verdadeiro com você. Porque o relacionamento ele tem crise. Claro que tem. Não é, a gente não vive de flores e de amor 18 anos. Então nós já tivemos... Casamento de família doriana, né? Não é família doriana. Aquela propaganda. Mas a gente Família sempre doriana. fala que a lealdade e a verdade tem que ser base do nosso relacionamento. Dita de qualquer maneira, né, mano? Não tem jeito de ficar sem falar a verdade. De qualquer maneira, diga a verdade. É porque é muito mais fácil você escutar do seu cônjuge a verdade do que escutar pela outra pessoa conta pra você. Aí tudo que ali é destruído tudo, porque as pessoas adoram fazer. Às vezes você pensa que a pessoa que tá ali é sua amiga e não é. Ela tá ali para destruir seu lar. Então, antes de qualquer coisa, que mais que doa, chegando à verdade, E o interessante. consegue. Não quer dizer que vai amenizar, mas quando você escuta da própria pessoa, a gente consegue amenizar melhor. E assim, aí a gente percebe até hoje, a gente comentava um pouco disso hoje, eu e o Jefão. As coisas são simples. A gente que bota dificuldade. O que Davi tinha que ter feito? Só fechar a janela. Pegou, Jefão, em cima daquela conversa que nós tivemos hoje? Só tinha que fechar a janela. Só fechar a janela. Então, qual a janela que a gente está deixando aberta Com a para brecha. infidelidade? Qual é a brecha? Fecha a fresna da janela. Qual é a janela, né, Roberto? A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então, assim, é pequenos detalhes que a gente está aqui, gente, é para mostrar as nossas fragilidades. A gente viveu essas fragilidades, então a gente tem que ser fiel ao Senhor. Fiel àquele que nos confiou uma esposa, um esposo, para a gente gerar essa lealdade com ela. Então, sejamos leal no pouco e grandes coisas, grandes transformações a gente vai viver. Não tenha dúvida disso, vai acontecer.